Povo meu, que te fiz eu, dize em que te contristei. Que mais pôde eu ter feito, em que foi que te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, afoguei o faraó. Aos teus sumos sacerdotes entregaste-me sem dó. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pois manar no teu deserto, teu ódio me flagelou. Fiz da pedra correr água, o teu fel me saturou. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Cananeus por ti batera, bateu-me uma cana à toa. Dei-te cetro e realeza, tu de espinhos a coroa.
Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei, porque a morte me entregaste, em que foi que te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ó Deus, foi por nós que o Cristo vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério pascal. Lembrai-vos sempre de vossa misericórdia e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A liturgia nos oferece várias formas de entrar nesse mistério da Sexta-feira da Paixão. A liturgia é feita de duas coisas, não é? De uma palavra que vem, que você escuta, e de uma palavra que sobe, que você eleva. É a chamada eucologia da igreja. Eu, em grego, significa uma coisa boa. Evangelho, antigamente a letra U não existia. O E e o V e o U são letras similares muitas vezes, pronunciadas às vezes como uma consoante, às vezes como uma vogal. Mas esse prefixo EU em grego, o EV, significa bom, coisa boa. Por exemplo, Evangelho, não é? Que seria a mesma letrinha aí, Evangelion, significa boa notícia. Eucaristia, significa bem, Haristos quer dizer, é uma graça boa, uma bondade que está presente. E tem essa outra palavra, eucologia. Logos significa o discurso. Então, eucologia significa um discurso ou palavras na qual você diz o bem, você bendiz. Poderíamos dizer, em palavras bem simples em português, é uma bendição. É um bem dizer. De onde vem também a palavra abençoar. Abençoar significa dizer coisa boa, desejar coisa boa. A eucologia, portanto, é toda aquela palavra boa que a igreja eleva a Deus. São as orações, são hinos, são cânticos, são os prefácios, não é? É a oração eucarística. É a palavra que entrou no coração da igreja e a igreja reelabora para poder falar com Deus com aquela mesma palavra que ele inspira. E na Sexta-feira Santa nós cantamos este canto que eu comecei essa nossa transmissão de hoje. São chamados impropérios, não é? Ou lamentos. É sentir o próprio lamento de Cristo. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque é como o Cristo do alto da cruz, ele vê o seu povo, vê aquelas pessoas que estão ali, que escarnecem dele, que não se compadecem, e ao mesmo tempo ele não vê apenas aquelas pessoas concretas ali distante. Ele vê a história de um povo, faz uma leitura global, uma leitura unicompreensiva de toda a história de Israel, de todas as rejeições do povo de Deus. Agora, essas rejeições de ontem, elas continuam também hoje. A história da paixão continua em cada uma e cada um de nós. É por isso que antigamente, quando a leitura do Evangelho, sempre se dizia sequência sancti evangelii, prosseguimento do Evangelho, continuação. Isso para fazer lembrar também que a continuação do Evangelho está se dando também hoje. Nós não estamos diante de um fato do passado.
E sobretudo quando celebramos na liturgia, esse fato se faz presente. Nós nos fazemos contemporâneos a todas aquelas ações e aquela ação continua dilatando-se no presente da igreja. Então esses lamentos do Senhor começa com esse lamento de Jesus, não é? E nesse sentido aqui a gente vê como que já no Antigo Testamento existe essa presença do Verbo, que um dia na plenitude dos tempos ele se encarna, mas é sempre esse mesmo Cristo, o Verbo de Deus, que está presente acompanhando toda a história do povo de Israel. E aí então esse cântico, que é uma poesia, mas que é juntar toda a história da salvação, que a igreja agora canta, não é, como num belo tapete, num belo mosaico, colocando todos esses eventos do Antigo Testamento. Deus que faz o povo sair do Egito, que alimenta o povo com maná, que prepara a terra, e o povo que é que prepara para o seu rei, o Cristo? Uma cruz. Deus que no Antigo Testamento mostra a Israel como a vinha que ele plantou. E o que é que o povo agora planta? Uma lança no coração do seu rei e senhor. Deus transformou as águas de Mara, as águas amargas, Mara e Meriba, em águas doces para o povo. E o povo foi amargo com Jesus até o fim, dá fel para ele poder experimentar. Se recorda o flagelo do Egito? E ali se vê o Cristo, nós vemos, contemplamos hoje o Cristo flagelado. O faraó que é afogado no Mar Vermelho, e agora as tropas do faraó afogadas no Mar Vermelho, e os sumos sacerdotes é quem entregam o Filho de Deus sem dó nas mãos das autoridades romanas. O povo de Israel tem o Mar Vermelho aberto. Mas agora o que é que se abre em Cristo? É o seu coração com uma lança, levando Jesus até Pilatos. Pus maná no teu deserto. E o que é que aconteceu com Jesus? O ódio flagelou Jesus. Jesus fez correr água da pedra. O que é que Jesus recebe em vez de água quando diz eu tenho sede? Fel. O teu fel me saturou. Foi ao máximo, né? Jesus diz, não é, nessa poesia, não é, da igreja, cananeus por ti batera, bateu-me uma cana à toa. Jesus que recebe aquela cana, aquela pancada. Dei-te cetro e realeza, não é, os reis que foram dados ao povo de Israel. E o que é que Jesus recebe? O filho recebe uma coroa de espinho. Tu me deste a coroa. Então, portanto, é toda uma história em que Deus exalta o povo de Israel. Em tudo te exaltei. E aí ele pergunta, por que é que a morte tu me entregaste? Em que foi que te faltei? Hoje nós somos convidados a contemplar a cruz. E contemplando Jesus crucificado, a gente poderia fazer a mesma coisa que Santo Inácio de Loyola propõe nos seus exercícios espirituais. O que foi que eu fiz? O que é que eu faço? E o que é que eu farei por Jesus? A contemplação do mistério da cruz é para nos ajudar a ter uma ação na nossa vida. Fazer com que o mistério da paixão produza em nós os seus frutos. O dia de hoje é um dia, como você sabe, que não se celebra a Eucaristia. O dia de hoje é chamado um dia aneucarístico, ou um dia alitúrgico. Não se celebra a Eucaristia. Nós vamos ter às 3 da tarde, em alguns lugares, talvez em um outro horário, a celebração da Paixão do Senhor. E é uma celebração em 3 momentos. Como é que se celebra hoje, não é? Vamos olhar para a liturgia, não só para um texto, mas para um contexto, tudo aquilo que é feito. Ela começa num grande silêncio, porque ontem à tarde a celebração do lava-pés, não é, a celebração da missa in cena Domini, na missa da ceia do Senhor, ela é concluída com um grande silêncio, um desnudamento dos altares, se tira o Santíssimo Sacramento coberto com o véu, o sacerdote coloca o véu humeral e joga em cima do cibório o véu, tudo coberto, não é? E até o canto diz isso, né? Canta a igreja, o rei do mundo, não é? Ali velado, que se esconde sob os véus, e o mistério tão profundo de uma virgem, mãe de Deus, porque ao mesmo tempo
em que nós estamos ali celebrando a Eucaristia, fazemos essa memória dessa paixão de Jesus e recordamos a sua encarnação. E ali o Santíssimo Sacramento é retirado do tabernáculo, daquele lugar que muitas vezes nas nossas igrejas é um lugar central, vai ser para um lugar preparado para isso. E no dia de hoje você entra nas suas igrejas, vai encontrar o sacrário aberto, lá não vai estar essa presença sacramental de Nosso Senhor. Ele está numa reserva eucarística, em um lugar que a paróquia prepara para conservar o Santíssimo Sacramento. E hoje, então, o que é que acontece? A igreja entra na celebração de hoje com todo o altar desnudado, nenhuma flor, nenhuma vela, nada disso. E o sacerdote entra em silêncio com os ministros. Ele faz a prosquínesis, a prostração. Fica ali entre o altar e o povo, em silêncio. O mistério da cruz nem sempre é possível que a gente diga alguma coisa dele, não. A cruz tem que ser acolhida, sentida no corpo, acolhida, abraçada. E você vai ver o sacerdote ali deitado diante do altar, que é um gesto que lembra até o dia que o sacerdote também se ordenou, não é? Ele volta ao pó da existência humana, fica ali prostrado. E nesse gesto do sacerdote, você precisa enxergar você ali. Não é um gesto do sacerdote, é um gesto da igreja, que no sacerdote, que naquele momento representa Cristo, cabeça da igreja, porta consigo, carrega consigo todos os seus membros. É você também que está ali deitado com o sacerdote diante do altar. Então o sacerdote ali deitado diante do altar, silêncio absoluto. Depois ele se levanta, faz a oração de abertura daquela celebração, não se faz o sinal da cruz, porque é uma continuação daquela celebração de ontem. É o Tríduo Pascal, é uma celebração que continua. Depois se ouve a primeira leitura, canta-se o salmo: meu Deus, por que me abandonaste? Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos, eu espero pela tua salvação. Escutamos as leituras e depois a narrativa da paixão de Jesus segundo João. No dia de hoje, se você puder, leia se preparando, não é, para a celebração de hoje à tarde, esse texto da paixão do Senhor. Então, a primeira parte da celebração de hoje é a palavra, essa palavra de Deus que é ouvida. Depois, essa palavra que se torna prece. Fazemos a chamada oração universal. 10 orações, 10 proposições. Nós lembramos várias situações, não é, do povo de Deus nesse momento de oração. Começamos rezando pela igreja, toda a igreja. Rezamos pelo Papa, por todas as categorias de fiéis, não é? Então lembramos dos bispos, os presbíteros, os diáconos e todos nós, cristãos e cristãs batizados. Depois rezamos por aqueles que estão se preparando para o batismo, os catecúmenos. Rezamos pela unidade dos cristãos, que é uma coisa muito importante. Esse ano, né, no Brasil, uma campanha da fraternidade ecumênica. Olha só aqui. Está na raiz da Sexta-feira da Paixão, do mistério da Paixão. Rezar pela unidade dos cristãos. Depois nós rezamos pelos nossos irmãos mais velhos, por aqueles em cuja carne veio o próprio Jesus, vieram os apóstolos, veio Maria. Então nós rezamos pelos nossos irmãos judeus. A eles Deus falou primeiro, e o que nós queremos pedir por eles é que eles sejam fiéis, eles cresçam na fidelidade da aliança de Deus com ele, que eles cresçam no amor do santo nome, um nome que eles nem pronunciam, pelo respeito que tem pelo nome de Deus. Depois nós vamos rezar por todos aqueles que não creem em Cristo, e aí nós pensamos em outras religiões, que é pessoas que têm uma abertura religiosa, mas que não creem no Cristo. Depois nós vamos rezar até pelos ateus, por aqueles que não creem em Deus, por aqueles que têm o coração fechado. Para quê? A gente pede para que eles, buscando lealmente o que é reto, eles possam chegar ao Deus verdadeiro, às apalpadelas, buscando a verdade, buscando o que é correto. Por um comportamento ético, eles possam chegar a uma visão da fé. Depois nós rezaremos por todas as pessoas que têm poder na sociedade, o poder público, pelas nossas autoridades. São Paulo já dizia, não é, que é nosso dever rezar por aqueles que têm autoridade. Então rezamos pelos nossos governantes,
para que Deus, segundo a sua vontade, dirija o espírito deles, para que nós possamos gozar da verdadeira paz e da verdadeira liberdade. Por isso precisamos rezar pelas nossas autoridades. E rezamos também por todos aqueles que passam provação. E quem é que nesses 2 últimos anos não está passando por essa grande provação? Então, nosso coração se dilata nesse momento. O segundo momento da oração de hoje é a cruz. Palavra, a escuta e a prece que sobe, e depois a adoração da cruz. A igreja não tem medo de dar esse termo, adoração da cruz. Só adoramos a Deus, mas quando dizemos o termo, a palavra adoração em si mesmo, ad, significa algo que se aproxima. Os oris significa boca. Adorar, no fundo, significa, etimologicamente falando, dar um beijo, beijar. Então é essa cruz que é beijada, que é acolhida. Mas nós pensamos no fato de dizer da adoração da cruz porque nós vemos essa cruz como ela foi, como ela é, banhada pelo sangue de Cristo. E nós adoramos esse Cristo presente no seu sangue. No sangue de Jesus está presente Jesus. Assim como nós, num pedacinho, uma gotinha de sangue nosso, quando leva para o laboratório, se tem um retrato de toda a nossa vida biológica, não é verdade? Se sabe ali por aquilo que compõe o sangue, como é que a gente anda, como é que a gente está. Então, naquele sangue de Jesus, aquele sangue levado no laboratório, se vê se era uma pessoa que estava estressada, se ela estava passando por uma carga emocional muito grande, pelos componentes químicos que ali estão presentes. Então, portanto, a adoração da cruz significa adorar essa presença de Jesus que está na cruz. Nós adoramos o crucificado, mas ao mesmo tempo a nossa veneração é grandíssima por essa cruz banhada no sangue de Jesus. E por isso ganha para nós um sentido todo novo. Depois desse gesto da adoração da cruz, o que é que a igreja faz? Vem a comunhão. Os chamados dons, como diz na igreja oriental, pré-santificados. O pão eucarístico da celebração de ontem é colocado sobre o altar que está todo desnudado. Antes a cruz foi entrando acompanhada de 2 velas. Para esse momento, o sacerdote, antes de receber a cruz, ele se desveste da casula que ele está usando. É um ato de despojamento. Os bispos fazem também um gesto de tirar os sapatos nessa hora, naquele em que vão segurar a cruz. E isso lembra o que Deus disse a Moisés: tira as sandálias, porque a terra onde você está pisando é terra santa. E a cruz, portanto, é uma imagem da sarça ardente daquele lugar que merece a santidade. Veja só, a adoração da cruz. Não é Moisés que naquele lugar onde estava pisando, por causa da sarça, ele é chamado a se desnudar. Aí a gente de novo vê, o mistério da cruz, a gente entra em comunhão com ele também por simbolismos. O gesto do sacerdote que se prostra diante do altar, o silêncio que não tem um cântico de entrada, não é a longa escuta da paixão, ajoelhar-se durante o ato da paixão quando se fala da morte de Jesus. Agora a cruz que entra simbolicamente ali representada, e lembrando a cruz de Jesus, e nós adoramos o crucificado, a sua cruz, o seu sangue derramado por nós. E depois entramos na comunhão com o sacramento dessa paixão, dessa morte, dessa entrega de Jesus. Os gestos falam, os gestos falam. É um discurso feito não somente com as palavras. Para dizer que esse mistério também é tão grande que a gente só pode entrar nele com a oração e com a adoração. É como Moisés, que foi aconselhado por Deus mesmo: tira as sandálias. Assim a gente vai tirando da gente. Quais são as sandálias que a gente precisa tirar para se aproximar dessa nova sarça ardente, desse mistério, dessa árvore gloriosa da cruz? Muitos hoje se aproximarão do sacramento da penitência, do sacramento da confissão, como uma forma de tirar as sandálias do pecado, tirar tudo aquilo que ainda está agarrado em nós, para que possamos entrar na comunhão com esse mistério do Cristo. E assim a gente celebra o segundo dia do Tríduo Pascal. 3 dias para celebrar um único mistério. Aqui é Páscoa.
A Páscoa da morte de Jesus é a Páscoa da cruz, é a Páscoa da dor. Para nós a Páscoa não é somente a alegria, a efusão da ressurreição, não. É aquela doação que nós vimos na Eucaristia, aquela entrega, é o mandamento novo, é saber o mistério da dor e da traição de Judas, e é também aqui agora entrar nesse mistério da morte e da dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que esse dia seu seja vivido num profundo recolhimento. E olha como a igreja nos prepara para viver o mistério dessa dor e dessa cruz, fazendo jejum. Não é somente com a cabeça que a gente entra nesse mistério, é com o corpo inteiro. O estômago também participa da celebração de hoje. Jejum e abstinência. Jejum para aquelas pessoas que podem, que estão dentro de uma faixa etária, que estão dentro de uma condição de saúde para poder fazer isso. Senão, encontra outra forma de entrar na comunhão com o Senhor. E a abstinência de carne no dia de hoje, não é? Que não é dito que é para comer peixe, não. Diz que é para não comer a carne. É um ato de renúncia. Até uma sopinha que a gente toma no dia de hoje basta, não é? Então, é a entrada com o corpo nesse mistério. O corpo que ora. O corpo que ora. A preparação para celebrar esse mistério que cada um faz durante todo o dia. Para dizer que a paixão não vai ser só celebrada naquela hora que nós estivermos na igreja, mas durante todo o dia, no meu corpo, eu vou me unindo à paixão do meu Redentor. Minha amiga, meu amigo, que o seu dia seja abençoado, seja um dia cheio realmente dessa graça de Deus, nosso Senhor. Que Ele sobre nós derrame a sua bênção, que Ele sobre nós derrame a sua paz. Deus Pai de misericórdia, conceda a você, minha amiga, meu amigo, que acompanha essa transmissão, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à sua casa. O Pai de misericórdia que nos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, nos conceda, pela dedicação a Deus e ao próximo, a graça da sua bênção. O Cristo, cuja morte nos libertou da morte eterna, nos conceda receber o dom da vida. E tendo seguido a lição da humildade deixada por Jesus em sua paixão, que nós possamos participar igualmente da sua ressurreição. Venha sobre ti, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Ele que é Filho e Ele que é Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoado dia da paixão do Senhor para você, minha irmã, para você, meu irmão.